Boa noite. Deixa só eu fazer o convite aqui para Thelma entrar na live. Oh, Oi, boa noite, Thelma, tudo bem? tudo bem? Comigo também, por aí. Ah, que bom. Vamos esperar só 2 minutinhos para ver Tá se o bem, pessoal vai entrando e a gente já inicia. ok, perfeito. Já começou a aplicar o programa? Já que estamos aqui? Aham, estou aplicando em alguns outros pacientes, estou conversando com os pais sobre. Que bom, que bom. Só mais um minutinho para a gente poder iniciar. Ok, Aí são 10 horas, né, Thelma? é verdade. Aqui já é quase hora de dormir. É. Vamos iniciando, então, ó. Boa noite. Gostaria de agradecer ao convite de Thelma Batista, que é instrutora do curso Baby Science, que é um método que eu fiz a formação recentemente e me apaixonei, né? E aí, aqui são 6 horas, iniciozinho da noite, mas lá em Portugal já são 10 horas. Então já é tarde, como a Thelma falou, hora de dormir. Então eu gostaria de lhe agradecer mais ainda por ter aceitado o convite, mesmo no horário assim não tão conveniente para você, né? Mas que para a gente é um horário que normalmente as pessoas estão chegando do trabalho, então é mais possível de assistir, né? Então, inicialmente eu acho importante você se apresentar e falar um pouquinho para a gente do que é o Baby Science. Ok. Então, o meu nome é Telma, eu sou terapeuta da fala, fonoaudióloga, não é? Como se diz aí no Brasil, e eu trabalho essencialmente com crianças, com comunicação, com linguagem e com fala. Para além de ser terapeuta da fala, sou também instrutora certificada do programa Baby Science e é mesmo por isso que eu estou cá hoje. Eu faço formações para pais, para profissionais e também para creches, para escolas em conjunto. O que é este programa que atualmente se fala muito, não é? E ao longo do tempo também tem sido e tem tomado um lugar muito importante e eu acho que os terapeutas da fala, os fonoaudiólogos têm tido aqui um papel muito, muito importante. Um, Estamos aqui a receber a informação da localização. Isso. Uh, este, Para trás, mas já que, aqui. boa, perfeito. Este programa surge em 1982 nos Estados Unidos da América. É um programa muito estudado, é um programa que tem evidências científicas relativamente ao uso de gestos em crianças até aos 2 anos. Ele foi pensado para crianças típicas, crianças normais, para poderem comunicar o que sentem. Quando nós falamos dos meninos que nós acompanhamos, nós podemos usar o programa a qualquer altura e a qualquer idade que nós achamos conveniente. O que eu digo sempre é, nós temos que olhar para os nossos meninos pelas idades de competências, não é? Desta forma, então, o que é que fazemos? Faz todo o sentido nós também localizarmos a criança no marco do desenvolvimento, para perceber também se imita, se não imita, se já tem ali algum tipo de gesto, e a partir daí nós vamos trabalhando. Não importa se tem 5 anos, 6, 7, se as competências estiverem muito abaixo ou então não existir oralidade, nós podemos aplicar este programa. Uhum. De uma forma geral, este programa é um programa de gestos para bebés, para potenciar a comunicação quando eles não falam. Uhum. Isso eu acho importante a gente frisar, né, que inicialmente o método ele foi pensado para crianças típicas, né, e aí tem a comprovação científica do método, mas aí posteriormente passou a ser utilizado também nas crianças com dificuldade de linguagem, de fala, né, para auxiliar nessa comunicação, né? E aí, no caso, a criança tendo essa base, que é essa capacidade de imitar, a gente pode fazer uso, e da intenção comunicativa, a gente já pode ir introduzindo o método como uma forma auxiliar de comunicação, né?
Claro. Existem sempre aqueles pré-requisitos, não é? Os pré-requisitos da comunicação, e quando eu falo muito nos cursos, eu friso muito, não é? Nós vamos ter uma resposta da parte da criança, inicialmente muito subtil, não é? A criança pode deixar de chorar, pode bater com os braços, com as pernas, mas é importante a criança ter a base da comunicação, não é? A atenção conjunta, a atenção partilhada, a capacidade de imitação motora, o tempo de permanência na atividade, e tudo isto é base para nós esperarmos uma imitação por parte da criança. No entanto, nós podemos usar na mesma. O que eu digo sempre é, eu acho que nós podemos, a qualquer altura, usar o programa, mesmo que a criança não imite. Porque desta forma a criança vai visualizando, nós vamos trabalhar também o contacto ocular, a criança olhar para as nossas mãos e vamos potenciar a compreensão. Numa primeira fase, nós, ao fazermos o gesto, vamos ajudar a criança a compreender. Posteriormente, tantas vezes que ela vai ver o mesmo gesto, porque a repetição é a base deste programa, não é? Quanto mais vezes a criança vir este gesto, provavelmente vai conseguir imitar. Uhum. Isso, inclusive, no curso você traz algumas pesquisas que demonstram que a capacidade cognitiva da criança é potencializada com o uso dos gestos, né? Do uso do método Baby Signs. Não só a questão da capacidade cognitiva, como também a compreensão, diminuem as frustrações, né? Então, queria que você falasse um pouquinho mais das vantagens do uso desses métodos nos bebês e nas crianças um pouco maiores, mas que têm essa dificuldade para oralidade, para fala. Ao longo do tempo, o que é que se tem verificado? Tem-se verificado várias vantagens. Uma delas é a linguagem, é potenciar a linguagem. Perceberam que, após várias avaliações com bebés que usaram o programa Baby Signs, que as crianças com 3 anos tinham uma linguagem igual às de 4. E nestas idades nós sabemos que esta diferença é enorme, não é? Para além da linguagem, também se comprovou a longo prazo que, a nível cognitivo, as crianças tinham mais 12 pontos no teste de inteligência quando tinham 8 anos. Se nós falarmos então, por exemplo, em crianças com trissomia 21, em que têm aqui um déficit intelectual, se nós trabalharmos esta questão com eles desde pequeninos, nós vamos potenciar esta questão da componente cognitiva também neles, não é? Dando aqui também um exemplo dos nossos meninos. Para além da linguagem, para além da componente da inteligência, percebeu-se também que ajudava imenso no desenvolvimento emocional. Quando um bebê consegue comunicar o que quer, fica mais feliz, fica mais calmo, porque finalmente alguém está a percebê-lo. Não é? O primeiro ano de vida é muito frustrante. Eles estão a tentar dizer que têm fome, que têm a fralda suja e não o conseguem fazer. Então choram. Ou seja, para além da linguagem, da comunicação, o desenvolvimento emocional é aqui também um ponto muito, muito importante. Uhum, isso. E assim, além dessas questões, a gente acho importante também trazer que o método ele pode ser associado a outros métodos que que já estão sendo utilizados em consultório, né, com o paciente. Claro. Como, por exemplo, o método dos dedinhos, né, que a gente utiliza para trabalhar a fala da criança. Pode ser para fala, alfabetização, depende do objetivo. Então, a gente pode estar associando também com o Baby Signs. Claro. O que eu digo sempre, e mesmo nos cursos eu tento frisar, eu acho que nenhum método, nenhum programa é suficiente, não é? Quando nós trabalhamos com crianças com muitas dificuldades, o máximo de estimulação que nós conseguirmos é o ideal, não é? A nível visual, a nível auditivo. Se nós pudermos complementar os programas que nós conhecemos, é o ideal, não é? Nós assim desta forma podemos, por exemplo, dar muito conhecimento de gestos à criança através do Baby Signs e quando a criança já tem alguns gestos adquiridos, nós podemos passar para a construção de frases. E aqui, por exemplo, usar o método dos dedinhos. E aqui a componente dos elementos de ligação, para uma estrutura mais sintática, uma estrutura sintática mais completa e aqui fazer esta junção. Para além disso, nós também falamos na turma em que estiveste relativamente, por exemplo, aos símbolos. Não é? O PEC, por exemplo, não é?
que eu acho que foste tu até que questionaste essa questão. E eu acho que o facto de ser outro complemento visual pode auxiliar também na compreensão do símbolo e depois também no seu uso. Por isso eu acho que nenhum programa é completo o suficiente, quanto mais informação nós dermos à criança é o ideal. A nível visual, a nível auditivo, com certeza nós podemos fazer aqui uma junção. Por exemplo, no método dos dedinhos nós podemos também usar o gesto e ao mesmo tempo trabalhar a componente mais motora, não é? Em crianças, por exemplo, que têm um atraso motor da fala ou até mesmo a apraxia, nós conseguimos fazer essas duas coisas, não é? O uso do gesto de conceito e ajudar relativamente à componente mais motora. E nós podemos sim juntar e acho que faz todo o sentido. Isso, inclusive no método, né, tem como se fosse uma escadinha, né? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar, a gente mesmo vai fazer o gesto, depois a criança vai observar, depois a criança passa a imitar e vai chegar lá no momento dessa escada, né? Se a criança tiver condições realmente para fala, né? Porque, como você mesma falou, pode ser que essa criança tenha uma apraxia de fala associada, né? Enfim, um transtorno motor de fala e que vai precisar de métodos específicos para isso também, para desenvolver essa fala. Né? Então, vai chegar um momento que a criança começa a falar e aí ela acaba não utilizando mais o gesto, porque ela já chegou ao nível da fala, né? Exatamente. Mas como assim eles vão ficar usando o gesto sempre? Não, quando a criança começa a falar, por exemplo, bola, não precisa mais utilizar o gesto de bola, né? Claro. De facto, essa escada, não é? E essa pirâmide, como tu estavas a dizer, eu acho que faz todo o sentido os pais perceberem por onde é que nós começamos, não é? A base é mesmo isso, é nós fazermos o gesto e a criança direcionar o olhar, ter a curiosidade pelas minhas mãos, perceber que o adulto está a fazer algo de diferente. Depois vai compreender o gesto, eu faço o gesto, por exemplo, de bola, e o bebê vai olhar para a bola ou vai olhar para a imagem, está a identificar, depois vai fazer comigo. Eu estou a fazer o gesto e ele vai fazer ao mesmo tempo. Depois vai fazer o gesto quando eu lhe peço, eu não faço o gesto, mas digo-lhe, é uma bola, olha, faz a bola. E ele sozinho faz a bola. Depois vai fazer de forma espontânea, sozinho, olha para a bola e faz o gesto. E à partida, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a dizer uma palavra ou uma sílaba, bó, por exemplo, e depois, como estavas a dizer, chega ao topo, que é a palavra. E aqui é importante perceber que, quando a criança já tem competência para dizer a palavra, é quase automático. A criança vai reconhecer que não necessita do gesto. Eu acho que quando a criança ainda usa o gesto é porque necessita dele. Nós vemos em muitas crianças com apraxia que vão precisar do gesto muitas vezes. Adquirem a palavra, mas depois vão fazer as frases. E quando vão construir as frases é muito difícil. Não é? E então, eles ainda usam o gesto porque lhes é necessário. O que eu acho sempre é que se ainda usam o gesto é porque os ajuda, nem que seja para programar a nível motor. Por isso eu acho que em crianças típicas ou crianças que de facto têm essa capacidade de adquirir a palavra, vão abandonar o gesto de forma natural. As que não vão abandonar é porque necessitam do gesto naquele momento e depois mais tarde podem de facto não necessitar. Até porque são etapas, não é? Adquirem o gesto, adquirem a palavra, mas depois passar para a frase nem sempre é muito fácil, não é? Teve uma pergunta aqui de Ilka Prado, que é estudante de medicina, e ela perguntou se esse método é interessante para crianças com transtorno do espectro autista. De facto, eu acho que este método vai nos ajudar em qualquer tipo de patologia. Nós não vamos aqui diferenciar, não é um método que foi pensado para trissomia 21, para espectro do autismo, até porque foi pensado para crianças típicas, não é? Aquilo que tem acontecido é, os gestos são muito fáceis, são gestos relacionados com os gestos do uso comum. E aqui nós temos uma grande vantagem, que é, sendo gestos muito fáceis, é muito mais fácil de imitar. E nós percebemos que em crianças do espectro do autismo, muitas vezes têm esta dificuldade, que é a dificuldade da imitação. Mas sim, eu tenho colegas que já estão a usar com crianças com o espectro, eu também estou a iniciar, porque não acompanhava muitas crianças com essa patologia, atualmente estou em fase de experiência relativamente a essa aplicação, e o que eu tenho verificado é
muito, muito bom. Claro que é muito o contacto ocular, o direcionar o olhar para a minha mão, porque eu estou a fazer algo motor que chama a atenção, mas não há estudos ainda deste programa que se relacione com as patologias. Também é importante que se frise. O que tem acontecido atualmente é que os gestos são muito fáceis, os gestos são universais, em qualquer parte do mundo os gestos são iguais, têm sido aplicados em crianças com dificuldades por terem muitas, muitas lacunas e por serem fáceis de imitar. Por isso eu acho que, independentemente da patologia, vamos sempre olhar para a criança pelas competências, independentemente da patologia que tenha. Olhamos para a criança com as características que ela tem e a partir dali nós vamos trabalhar. Exato. Inclusive, essa questão da dificuldade de imitação, de contato ocular, atenção compartilhada, é o que a gente vai trabalhar inicialmente, né, numa criança que tem essas dificuldades, né, que estão dentro do transtorno. Até para a questão da fala, né, para a fala via, a gente precisa trabalhar toda essa base que a gente chama, né, o pré-linguístico, né? Então, a gente vai trabalhando tudo isso, não somente para a fala, então também entra para essa questão do baby signs. Então, para aplicar o método, a criança precisa ter essas capacidades iniciais. Mas é como o Thelma falou, isso não impede da gente ir associando o gesto, né, à nossa fala, porque aí já vai aumentando a capacidade de compreensão dessa criança, porque a gente utiliza o apoio visual. E falando das crianças com TEA, que foi a pergunta de Ilka, esse apoio visual é muito importante para elas, né? Traz um aprendizado muito maior. Enfim, então acho que dá certo sim, né? Apesar de não ter ainda nenhuma comprovação científica. Eu queria que você falasse também a diferença do nível 1 e do nível 2 e se os pais eles podem fazer ambos os níveis ou só é o nível 1. Né? Teve até uma colega psicóloga, a Sueli Feitosa, que entrou aqui na live, ela falou que quer conhecer um pouquinho mais o método. Então, ela pode fazer os dois níveis, como é? Uhum. Então, relativamente aos cursos, os Baby Signs, eles são divididos. Existe o curso para pais. O curso para pais tem duração de mais ou menos 2 horas e são aprendidos 70 e qualquer coisa gestos. Ou seja, nós damos aqui uma introdução. É explicado todos os pressupostos do programa, como é que funciona, como é que nós devemos introduzir, e estes workshops para pais atualmente eu estou a fazer online e individuais. E tem corrido muito, muito bem, porque é só com aquela família. Então o que é que acontece? Pais de crianças com trissomia 21, com desenvolvimento típico, com TEA, todos conseguem fazer este curso e de uma forma específica. Eu conheço a família, os pais contam-me as características dos filhos e nós conseguimos ao longo do workshop perceber quais são os gestos que a criança já faz, quais é que nós podemos introduzir de seguida. Criamos aqui como se fosse um plano pessoal. No domingo eu fiz um curso com uma mãe e ao longo do curso a mãe disse-me assim, a minha filha faz muito mais gestos do que eu achei que fazia. Porque ao início nós estivemos a conversar e ela disse-me que ela fazia 3 gestos. E ao longo do tempo do curso, eu fui apresentando os gestos do Baby Signs e a mãe foi-se apercebendo que a filha faz muito mais gestos que nunca tinham sido dado significado. E afinal, ela estava ali a tentar comunicar de uma outra forma. Então, para pais tem 2 horas e atualmente eu estou a fazer online e individual, para cada família. Depois, para profissionais, podem estar todos os profissionais que trabalhem com crianças. Terapeutas da fala, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicometricistas, psicólogos, podem fazer todos o mesmo curso. Este curso tem 2 níveis. O nível 1 tem 3 horas e o nível 2 tem também 3 horas. Ou seja, a capacitação para profissionais são 6 horas de curso. Nestes 6 horas é aprendido tudo aquilo que eu vos posso explicar relativamente ao programa. Vocês saem com a capacidade para aplicar na prática clínica. Ou seja, quem faz os 2 níveis não pode fazer formações, não pode dar formações a pais, não pode dar formações a profissionais, não pode dinamizar. Quem pode dinamizar estas formações são os instrutores certificados, como eu, e esta instrução é tirada no país de origem, ou seja, no Baby Signs Portugal, no meu caso. Penso que aí no Brasil ainda não existe. O Baby Signs Brasil, quem sabe daqui a uns tempos
Mas para se tornar instrutor certificado, tem que tirar o curso com a entidade do próprio país, está bem? Mas com os 2 níveis, os profissionais ficam capacitados a introduzir este programa na sua prática clínica. Todos os passos, como é que podem introduzir, e tu fizeste os 2 níveis melhor do que ninguém, podes também falar das vantagens deste programa, e eu acho que nos 2 níveis, tudo que eu posso ensinar, vocês sabem e podem também aplicar. Não sei se queres falar um bocadinho da tua experiência. Então, eu comecei a aplicar com os pacientes, teve até um pai e uma mãezinha que entrou aqui na live, eu não sei se eles ainda estão, mas que eu sugeri para a gente começar a utilizar o método, né? Ele já tem essa intenção comunicativa, capacidade de imitação, e aí eu sugeri da gente também começar a trabalhar com baby signs, porque inclusive eu já utilizava gestos associados, né, ao meu trabalho, porque eu vejo a importância dos gestos para a comunicação. Então, mais, comer, beber, eu já utilizava alguns gestos que são os mesmos do baby signs, mas sem perceber que se trata desse método. E aí, o método traz uma estruturação maior, né? De como a gente vai trabalhar, como a gente vai introduzir os gestos. Então, achei extraordinário, assim, eu amei. E comecei a aplicar com alguns pacientes. Um deles tem transtorno do espectro autista, só que é uma criança que tem essa intenção comunicativa e tem a capacidade de imitação. Então, ele já está sinalizando quando dói a cabeça, né? Ele faz dodói. Quando quer comer alguma coisa, beber. Estou utilizando também em uma criança com síndrome de Down, né? Ela utiliza muitos gestos. A gente vê que as crianças com síndrome de Down inicialmente fazem muito uso de gestos, porque o nível de compreensão delas é muito maior do que o de expressão. Então, elas começam a usar gestos para se comunicar mesmo. Então, o Baby Signs, eu acho assim que vai auxiliar muito nessa população também. E a gente está fazendo gestos. E tem algumas crianças assim que elas acabam escolhendo gestos, né? E até uma coisa que você falou no curso, não precisa ser só os gestos do curso do Baby Signs. Tem crianças que escolhem seus próprios gestos, de modo que eles sejam sistemáticos, a gente pode acrescentar e utilizar, né? Claro. Eu acho que, até porque não existe gestos para tudo, não é? Nós vamos ter aqui que arranjar muitas vezes alternativas. E o que eu digo sempre é, nós vamos em conjunto com a família definir alguns gestos que façam sentido. Muitas vezes a própria criança já faz alguns gestos, ou gestos que viu em determinada música, ou até mesmo que para ela faça sentido. No curso para baixo que eu estava a dar no domingo, a mãe disse-me que a menina tinha inventado um gesto para feliz, que é muito diferente do Baby Signs, e que era feliz. E eu achei o máximo, faz todo o sentido, não é? E o que eu disse à mãe foi que os gestos que ela já faz e faz à sua maneira, ela faz sempre da mesma forma, é sistemático, nós vamos adotar aquele gesto, não vamos mudar. E a ideia é sempre esta. E uma criança, por exemplo, que tenha muito treino de gestos, vai chegar a um ponto em que ela própria vai criar. Está a ver um livro e cria gestos, está a brincar e cria gestos, e nós temos que estar muito atentos a isto também. E muitas vezes os movimentos que fazem com as mãos são gestos e nós não conseguimos perceber. Mas quando começamos a trabalhar com o Baby Signs e com programas de gestos, com métodos de gestos, começamos a estar muito atentos às mãos dos bebés. Isso, e eu acho importante também a gente falar, né? Porque muitos pais ficam muito ansiosos com a fala e acabam não dando o devido valor aos gestos. E esse iniciozinho da comunicação através dos gestos é extremamente importante, porque a criança vai comunicar, o adulto vai perceber que ela está conseguindo se comunicar, vai ser mais recíproco ali naquela interação, vai acabar conversando mais com aquela criança e trazendo mais aprendizado, vai fortalecer esse laço, né, afetivo com a criança, vai potencializar a capacidade cognitiva, de compreensão, e tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento da fala, né? Então, não é pensar só na fala, assim, porque antes da fala tem várias outras etapas que são extremamente importantes e que vão dar a base para ela vir, né? Então,
Só trazendo essa importância para os pais. Thelma, e por que que o método é tão popular, né? Ele começou nos Estados Unidos e chegou em Portugal em 2017, né? Então, é recente, né? Mas É já, muito. já é bem popular e chegou no Brasil, né? É. Mas é curioso que, por exemplo, o livro original, o Baby Signs, o primeiro livro, está traduzido para português do Brasil. Mas Hum, não está traduzido para português de Portugal. Reparem bem, que é bastante curioso. é Sim, nasce interessante. em 2017 cá em Portugal. Uma psicóloga compra a patente, que é a Sabla, que é a diretora do Baby Science de Portugal. Ela já usava o Baby Science há 11 anos cá em Portugal, mas como instrutora dos Estados Unidos. Ela fez a instrução através dos Estados Unidos e já usava cá em Portugal. Em 2017 ela compra a autorização e a partir dali começa a dar formação a instrutores para eles fazerem no seu dia a dia. Qualquer pessoa pode ser instrutor Baby Science. Um terapeuta da fala, um psicólogo, uma mãe. Todas as pessoas que queiram ser instrutores certificados podem ser. Por isso aqui não é só para terapeutas da fala, não é só para fonoaudiólogos, nós temos que perceber que é para todos. Todos querem fazer essa instrução. Mas aqui em Portugal nós ainda estamos a dar os primeiros passos, mesmo a nível de materiais, nós ainda não temos os materiais todos que existem nos Estados Unidos, não é? Temos alguns livros que já estão traduzidos, temos alguns cartões, temos as músicas, que eu falo muito no nível 2, mas de facto ainda temos aqui um caminho para percorrer. E eu acho que é tão popular, e atualmente neste ano falou-se imenso de Baby Science aqui em Portugal, e tem passado também pela língua ser a mesma também para o Brasil, e ainda bem. O que tem acontecido é que eu acho que os terapeutas da fala, os fonoaudiólogos, têm dado aqui um apoio imenso na divulgação deste programa, porque é um programa de comunicação. E quando se fala de comunicação, nós estamos aqui em primeiro lugar, não é? E eu acho que o truque essencial é nós estamos a difundir a área da comunicação, que é primordial. E aqui também o Baby Science é muito de prevenção. Quando nós falamos em crianças típicas e falamos do Baby Science, nós estamos a prevenir qualquer dificuldade que possa surgir mais à frente, não é? Porque a criança já vai treinar toda a parte da comunicação, vai adquirir a linguagem e à partida vai adquirir a fala. Sempre desta forma. E depois, eu acho que também é muito popular, porque é muito estudado cientificamente. Atualmente existe mesmo um instituto científico de estudo Baby Science nos Estados Unidos. E para além disso, eu acho que também é muito, muito popular, porque os gestos são universais. O Baby Science Portugal, o Baby Science Chile, o Baby Science México, são todos iguais, são todos os mesmos gestos. E isso é uma enorme vantagem, porque agora existem muitas famílias que imigram e os gestos vão -se sempre mantendo. Eu acho que isso é uma das enormes vantagens deste programa. Legal, muito legal. Eu acho super interessante o Baby Science. Indico para qualquer fono, assim, na verdade, qualquer profissional que atenda crianças pequenas, né? E crianças também com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eu acho bem importante fazer o curso. Teve uma mãezinha aqui que comentou, né? Que bom, sou mãe de 2 princesas. Minha primeira filha falou antes de 1 ano e 6 meses. Já a segunda filha tem 1 ano e 4 meses e só faz mais gestos. Fala pouco. Então, vai haver realmente essa na verdade, assim, não vai ser igual o desenvolvimento, né, das duas crianças. Tem crianças que começam a falar um pouco mais tarde do que as outras, realmente. O que a gente tem que observar é se existem algumas questões associadas, né? Como é a interação dessa criança, né? A compreensão, a questão cognitiva, né? E ela tem 1 ano e 4 meses, não fala nenhuma palavrinha, nem mamã, papá, porque nessa idade de 1 ano, a criança já fala cerca de 10 palavrinhas, então a gente já precisa estar observando, né? Daqui a pouco ela vai chegar, né, a 1 ano e 6 meses, e aí esse vocabulário já deve estar aumentando. Então, assim, se você acha que ela fala muito pouco, mas que a compreensão dela é boa, né? Me parece ser, porque ela traz o uso de gestos, é importante fazer uma avaliação fonoaudiológica, né, Thelma? Claro. Né? Acho que fala mamá, papá, água e irmã. Hum,
É. Já temos aqui algumas palavras. Eu acho que também é importante, de facto, como disseste, e faz todo o sentido, a compreensão, à partida tem que estar aqui muito acima destas 4 palavras, não é? Identificar imagens, objetos, cumprir ordens, e perceber que tipo de gesto é que ela faz. Porque o gesto de apontar e fazer nós não consideramos um gesto com significado, não é? Porque nós não conseguimos extrair um significado dali. Claro que as mães me dizem assim, mas a minha filha aponta para o armário e ela quer biscoito. Eu já sei que ela quer um biscoito, não é? Mas não é um gesto representativo, não tem um simbolismo. Porque o apontar é um gesto, sim, mas não chega para nós termos essa informação, não é? Quando nós falamos do gesto de biscoito, de mamã, papá, gato, são gestos diferentes que quando a criança quer comunicar comigo eu vou automaticamente perceber. Agora, a criança já tem aqui algumas palavras, acredito que também a compreensão seja superior, mas é mesmo como tu dizes, eu acho que na dúvida não faz nenhum problema fazer uma avaliação. Não é? A pessoa fica mais tranquila, a própria fono, a própria terapeuta pode dar estratégias, como estimular, que tipo de atividades para aquela idade. E eu acho que aqui em Portugal tenho feito também algumas consultas de rotina, que alguns meninos são acompanhados, por exemplo, a partir do 1º ano ou quando os pais acham que é importante para eles, mesmo a nível pré-natal, e depois eles são seguidos 6 em 6 meses. E o que eu faço com os pais é delinear estratégias, atividades, tendo em conta aquele bebê se está dentro do esperado ou não, e a partir daí vamos trabalhando. Porque eu acho que nós fazemos uma avaliação quando temos dúvidas, e mesmo quando não temos, a comunicação, a linguagem e a fala vão estar sempre presentes. Não é? Por isso nós devemos, sim, fazer uma consulta de fonoaudiologia, não é? No caso da mãe, ser do Brasil, sempre, não é só quando temos dúvidas. Eu acho que devia estar a fazer parte do plano do bebê, não é? Eu acho que tu defendes isso também. Exatamente, porque a gente vai traçar orientações mais direcionadas, né? Chegam muitos pais, assim, no consultório, às vezes, sem saber como brincar com o filho, né? E aí a gente vai orientar algo mais básico, que é como brincar, como estimular a fala, a linguagem através da brincadeira. Então, assim, o fono, como é especialista, né, dessa parte de fala, linguagem, ele vai ter um olhar mais atento, ele vai ter experiência, né, ele vai direcionar mais essa brincadeira para a gente poder atingir os objetivos. Então, assim, eu acho ótimo mesmo essa questão, mesmo que não seja algo, né, não tem um diagnóstico, ou estou na dúvida se é normal ou não é, eu acho que sempre vai ajudar, né? Com certeza sempre vai auxiliar essa orientação vindo da fono, porque a gente vai trazer algo mais direcionado e específico para o que aquela criança está precisando, né? E muitas das vezes os pais ficam perdidos. Meu primeiro filho eu não precisei estimular tanto e ele já falava bastante. Mas o segundo eu tô sem saber como é que eu faço. E aí a gente vai orientar e aquela criança acaba desenvolvendo muito mais rápido, né? Então, eu acho extremamente importante. Thelma, eu queria pedir para você exemplificar como você fez no curso, eu achei bem interessante algumas situações nas quais o Baby Science foi bem importante para a criança, né? Ela conseguiu sinalizar. Eu lembro daquela que a menina viu que o chão estava quente, né? E aí sinalizou através do Baby Science para a mãe. Então, para os pais entenderem a importância dessa comunicação gestual na ausência da fala. Claro. No curso eu leio algumas histórias de pais que fizeram workshop Baby Science nos Estados Unidos e que depois vão reportando, e mesmo aqui também em Portugal, quando os pais começam a aplicar, vão sempre mandando informações em que é que o Baby Science ajudou aquela família. E o que é que se verificou? Verificou que há várias histórias, eu sei algumas próprias, uma delas é isso, a mãe está de bebés com o seu filho e diz que ele tem que ir à casa de banho. Né? Porque naquelas idades tem que se ter cuidado. E então leva-o, estamos a falar de um menino que eu acho que tem por volta de 14 meses, em que a mãe pega nele, não é? Pela mão, e ele começa aos gritos. E a mãe pensa que é uma birra e ele quer continuar na piscina, e a mãe começa ali todo um processo para lidar com a birra. Quando se apercebe, o menino está a fazer o gesto de quente. E o que é que aconteceu? A mãe calçou os chinelos
e o bebê não tinha chinelos. E ele passou da relva para o cimento e estava a queimar os pés. Ou seja, nós estamos aqui a falar de algo de segurança, que o bebê estava a queimar os pés e a mãe estava a interpretar que ele queria fazer uma birra, ele queria continuar na piscina e não era isso que ele queria transmitir, não é? Quando nós falamos de um bebê de 14 meses, ele não nos vai conseguir fazer quente, à partida não vai conseguir, não é? Então o que é que ele fez? O gesto de quente e a mãe automaticamente percebeu, né? Isto é um exemplo. Depois existe um que vocês também gostam sempre muito, que eu conto, que é relativamente às otites, porque é algo muito importante para o desenvolvimento da comunicação e da linguagem. Quando nós falamos de otites serosas e também de ouvido médio, muitas vezes têm muitas alterações relativamente à comunicação e à linguagem. Quando uma criança, por exemplo, tem 2 anos e não fala, o primeiro tópico a se perceber é uma avaliação de otorrinolaringologia, fazer os testes auditivos, perceber se está tudo bem. E então, o que é que acontece? Essa menina tem em torno de 13, 14, 15 meses, chora muito durante a noite, o pai vai lá e a menina faz o gesto de dói perto da orelha. Automaticamente ela está a chorar, não tem febre, porque muitas vezes as otites não fazem febre, e o pai consegue perceber que a dor é no ouvido. Ao levá-la ao médico, conseguem detectar precocemente uma otite. Estamos a falar aqui de um bebê muito pequenino que consegue dizer onde tem dor. Que é dos primeiros tópicos que os pais me dizem é: o meu filho está a chorar, sente dor e eu não sei onde. Muitas vezes nós não sabemos o que é que eles querem. Não é? Eu acho que estas 2 histórias, as outras são assim um bocadinho mais lúdicas, interessantes também, não é? Relacionadas com a própria linguagem em si, mas estas são sempre aquelas mais impactantes porque estão relacionadas com a segurança do bebê. Exato. Essa questão mesmo do médico, né? Imagine se o pai não soubesse do que era, né? Do que o que a criança estivesse sentindo, aí iria levar na pediatra, né? Não seria num médico específico. E aí já foi no otorrino, já viu que era uma questão auditiva, né? Uma questão na orelha da criança. Então, E já passou muito tempo, e muitas vezes passam muito tempo, e muitas otites, umas sobre outras, não é? E quando nós vamos perceber, a criança não fala aos 2 anos, ou a criança não fala aos 3, e percebemos que a criança esteve surda, praticamente, este tempo todo. E perdeu ali o desenvolvimento inicial, daqueles primeiros 1000 dias, que eu também falo muito, essencial para o desenvolvimento da comunicação da linguagem. Por isso, estes pequeninos gestos têm aqui uma enorme importância. Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu falar, Thelma. Pensei que tinha travado. Sim. Acho que a gente conseguiu falar bem sobre o método. Você tem algo mais a acrescentar? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Teve uma que a gente não respondeu aqui. Deixa eu passar. De Ilka também. Como o método usa muito as representações, a influência positiva ou negativa do uso de telas? Eu fiquei com relação à pergunta, porque na verdade a gente não faz uso de telas, né? Quando está trabalhando com baby signs. São gestos mesmo que a gente vai representar com as nossas mãos. Mesmo. Então, pode explicar um pouquinho melhor para ela? Sim, o que acontece é que quando nós fazemos a aplicação do gesto, nós não mostramos ninguém a fazer o gesto, somos nós que o fazemos. Claro que há vídeos, há DVDs, especialmente nos Estados Unidos, eles têm muito esse material, mas realmente o que é que nós usamos? Nós usamos as músicas só têm áudio, usamos os livros, que têm a componente visual, as imagens que nos vão ajudar, e vamos usar as nossas mãos, a nossa voz e a nossa expressão facial. Por isso, nós não vamos usar aqui a tela, não vamos usar os tablets, os telemóveis, vamos usar aqui o contacto pessoal, que é o que falta atualmente às crianças. Por isso, não tem qualquer tipo de influência. Eu sei que alguns métodos têm, de facto, gestos gravados e que são repetidos várias vezes, e percebo, se calhar, por essa vertente a questão. Até porque há imensos vídeos no YouTube que têm gestos, não é? Por isso, o ideal será aqui dosear, mas o Baby Signs não inclui o uso de tela, só se nós quisermos usar, não é? Claro. A mãezinha falou, entendi, vou sim buscar acompanhamento para avaliar. Que bom. Acho que é sempre
a melhor escolha mesmo. Suene perguntou se tem previsão para a turma online, né? Quais seriam as Sim. próximas datas? Vai existir no final de agosto, acho que é 30 de agosto, é o último domingo de agosto e o primeiro domingo de setembro. Eu atualmente estou a fazer sempre ao domingo, porque há muitas colegas que trabalham todos os dias, incluindo o sábado também, então as turmas têm sido sempre ao domingo. No Brasil, das 16 às 19, aqui em Portugal, das 20 às 23. Por isso é 30 de agosto e 6 de setembro, penso eu. Mas também, se quiserem depois mais informações, podem falar comigo pelo Instagram e eu esclareço todas essas questões. De uma forma geral, o programa e tal como o programa diz, é ensinar bebés a falar antes de eles saberem falar. Não é dar aqui a palavra aos bebés que estão praticamente 1 ano de vida ou mais, sem conseguir expressar. Por isso eu acho que nós vamos dar aqui uma ferramenta a todos os bebés, não é? Para eles poderem comunicar e vamos potenciar aqui a comunicação e a linguagem dos meninos com quem nós trabalhamos, não é? Que é a principal vantagem deste programa, é dar aqui mais uma estratégia a nível visual e auditivo, porque quando nós ensinamos um gesto, não ensinamos só o gesto. Nós ensinamos o gesto e dizemos a palavra ao mesmo tempo, para estimular aqui os neurónios espelho do cérebro, que eu também falo no curso. Por isso é importante também os pais, principalmente os pais, perceberem isto. Quando nós vamos ensinar o gesto, nós não ensinamos só um gesto. Por isso a criança vai aprender a palavra porque vai ouvi-la. Nós dizemos, olha, é a bola, é a bola. Nós não fazemos isto. Nós fazemos as duas coisas. Por isso, à partida, a criança não vai deixar de aprender a palavra porque está a adquirir gestos, não é? Há uns anos achava-se que a criança que faz gestos não vai falar, não é? Falava-se muito disso. Atualmente já está comprovado que não, que os gestos, quando ensinados com a palavra, potenciam aqui esta componente da comunicação, da linguagem e da fala. Acho que alguém mais tem alguma dúvida, eu acho que ficou bem claro, né? Como é o método, para quem se destina, quem pode fazer o curso, o que a gente pode fazer depois que faz o curso, né? Acho que ficou tudo muito bem claro. Gostaria de te agradecer, Thelma, por ter aceitado o meu convite de estar aqui hoje falando um pouquinho mais sobre o método. Quando eu postei que tinha feito a formação, várias colegas fonoaudiólogas me perguntaram sobre como era o curso, né? Inclusive pais também de pacientes. Então, eu imaginei, ninguém melhor do que a Thelma para estar esclarecendo aqui essas dúvidas. Por isso que Obrigada. eu fiz essa live. Mas eu super indico o método para qualquer colega que trabalhe com esse público infantil, né? Tanto com crianças menores, assim, né? Como ela falou, de 0 a 2 anos a gente vai estar utilizando o Baby Signs, mas também com o público um pouco maior que tenham essas questões de fala e linguagem, né? E que a gente vai precisar, muitas das vezes, desses métodos associados, né? Enfim, então, já estou usando com os meus pacientes e estou gostando bastante. Obrigada, Thelma. Nada, é um prazer. Por isso, sempre que quiseres falar do Baby Science, podes convidar-me, porque de facto é um programa que eu gosto muito, que faz-me todo o sentido. Eu acho que quanto mais terapeutas, psicólogos, pais nós chegarmos, mais bebés e crianças vamos ajudar. Eu acho que esse é o principal objetivo. É ajudarmos os bebés e as crianças a comunicar. Esse é o mote. Estão a perguntar se vai ficar gravada? Vou sim, vou deixar salva nos stories. Sem internet. Tchau, Thelma, obrigada, boa noite. Adeus, obrigada pelo convite, beijinhos. Obrigada a todos que participaram aqui. Obrigada.